Lição 3: O objetivo de um jogo de xadrez. Parte 1. Cheque e como escapar do cheque. Conceitos. Como você ganha um jogo de xadrez? O que é esse tal de cheque? Como sair do cheque? O que é cheque? Verificar. Xax. Atacando o rei no xadrez. Qual peça está gritando chá? Aqui. Isso mesmo, é o bispo. Todas as peças de xadrez do reino sabem muito bem que capturar o rei inimigo é o caminho para a vitória, e ser a peça que o captura, armadilha, é o caminho para a glória. Antes de o xadrez se tornar famoso em todo o mundo, ele era jogado no Irã, e a palavra para rei era chá. Cada vez que uma peça atacava o rei, a peça ficava tão excitada que gritava chá, o mais alto que pode. O chá, ouvindo seu nome ser gritado, saberia que estava em perigo imediato e precisava se mover para um lugar seguro. À medida que o jogo se espalhava pelo mundo a partir do Irã, o grito de chá mudou também. Em alguns países, tornou-se shash, em outros, shak, e até shikushak. Em inglês, tornou-se check. Então, hoje dizemos verifique se atacamos o rei. Você pode estar pensando que gritar com seu oponente enquanto ele está pensando seria rude, e você estaria certo. No entanto, é considerado educado alertar seu oponente quando o rei dele está sob ataque, dizendo cheque, sem gritar, em um jogo de xadrez. No entanto, algumas pessoas tentarão assassinar seu rei furtivamente como um ninja, não dizendo cheque. Embora um jogador não seja obrigado a anunciar o cheque, de acordo com as regras do xadrez, você não pode vencer simplesmente capturando o rei inimigo. Se você capturar o rei do oponente porque ele não sabia que o rei foi atacado, basta voltar para antes de você pegar o rei e deixá-lo escolher um movimento diferente para salvar o jogo. A única maneira de ganhar o jogo é prender completamente o rei, checkmate, e vamos aprender sobre isso em apenas alguns minutos. Parte 2. Primeiro, você precisa conhecer as 3 maneiras de escapar do cheque. Símbolo de Copirig, Xkid com página 1 de 12. Lição 3. Rota de fuga 1. Capture a peça inimiga. O C5 Knig não está pronto para deixar o preto bispo recebe toda a glória. Capture o inimigo. Quase sempre, sua melhor opção para tirar seu rei do cheque e colocá-lo em segurança é capturar a peça inimiga que está atacando seu rei. Não apenas o rei é salvo dessa maneira, mas um exemplo é dado. Se você ousar me deter, apodrecerá em minha prisão. Muaa! Quando as pessoas estão com medo, como um rei que foi derrotado, elas gostam de recuperar a sensação de paz, mostrando o quão poderosas são. O rei é conhecido por dar grandes festas para qualquer um de seus soldados que capturou uma peça inimiga que teve a coragem de atacar Sua Alteza Real. Antes de considerar qualquer uma das 2 opções a seguir, veja se consegue capturar a peça de cheque. Rota de fuga 2. Bloqueie a peça inimiga. Ela não está feliz, mas a rainha se entrega para salvar o rei. Entrar no caminho. O rei, como você já deve saber, é um cara bem preguiçoso. Portanto, ele ainda espera que seus soldados leais cuidem dessa praga barulhenta que grita cheque para ele. Se você não pode capturá-lo para mim, pelo menos certifique-se de ser capturado, não eu. Ele encoraja suas tropas. Este pode não ser seu dever favorito, mas no reino real, as regras são as regras. As outras peças devem impedir que seu rei seja capturado e, portanto, muitas vezes podem ser vistas entrando na linha de fogo, também chamado de bloqueio, para protegê-lo. Nenhuma peça, nem mesmo a poderosa rainha, é tão importante quanto o rei. Em nosso diagrama atual, a rainha paga o preço. Rota de fuga 3. Fuja da peça inimiga. Quando tudo mais falhar, você verá o rei correndo. Corre! Por mais preguiçoso que seja, o rei não está disposto a ficar trancado. Ele só sabe que o rei inimigo desceria à sua cela e riria dele, todos os dias. Se nenhum de seus soldados puder salvá-lo capturando ou bloqueando a peça de checagem, o rei decidirá fugir sozinho. Embora eu esteja chamando de corrida, é claro que ele só se moverá um espaço por vez, afinal, ele é muito velho. Às vezes, apenas um quadrado é longe o suficiente para escapar de ser capturado. Observe aqui que o rei tem 4 maneiras de fugir para uma casa segura: D4, D3 e 3 e F5, então provavelmente seria uma má ideia bloquear com a dama. Símbolo de Copirig, Xkid com página 2 de 12.
Lição 3: o objetivo de um jogo de xadrez. Parte 2. Cheque-mate e introdução ao impasse. Conceitos. Como ganhar uma partida de xadrez. Cheque-mate. Introdução ao impasse. Quando o rei não pode escapar. Cheque-mate. A armadilha está completa. O rei branco está acabado. Você ganha o jogo quando uma de suas peças diz cheque e o rei inimigo não tem como escapar. Ele não pode capturar, bloquear ou correr. Configurar um cheque-mate é muito complicado, mas você pode usar a lógica para perceber que isso geralmente significa: separando o rei de seus aliados, as peças que capturariam ou bloqueariam seu atacante. Cercando-o com suas peças, para que ele não tenha casas seguras para onde correr. Finalmente, aplique o golpe mortal com dando cheque. Isso mesmo, não esqueça de atacá-lo. Bispo preto em D5 está dando cheque no rei em H1. Cheque-mate. O bispo em C5 protege a casa G1 do rei. Quando um rei não tem para onde ir, mas não está em cheque, ele está empatado. O rei está preso, mas não atacado. As pretas perderam a chance. A princípio, tudo parece bom aqui para o preto. As pretas capturaram todas as peças do oponente, perseguiram o pobre rei em um canto, H1, e atacaram todas as casas para onde puderam correr. O rei branco está bastante cercado. Porém, você esqueceu de uma coisa importante. Você não o atacou. Como ele não é atacado, não é um cheque-mate. Um rei não pode se mover para uma casa que não seja segura. Aqui o rei branco não tem casas seguras, qualquer movimento o colocaria em xeque. Por não dar o cheque-mate corretamente, o jogo é declarado empatado, empate. É bom compartilhar, mas com todas aquelas peças extras, as pretas deveriam ter descoberto uma maneira de dar o cheque-mate. Se o branco ainda tivesse outra peça para mover, não haveria impasse. Para saber mais sobre impasse, vá para a lição 4, parte 3. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 3 de 12. Lição 3: o objetivo de um jogo de xadrez. Guia do instrutor. A lição 3 deve dar aos alunos uma compreensão firme do objetivo de um jogo de xadrez: cercar e prender o rei inimigo. Eles também devem começar a entender como ver se o rei pode escapar. Conceitos-chave. Dar cheque-mate no rei inimigo é o objetivo. Cheque é uma forma de atacar o rei inimigo. 3 maneiras de escapar do cheque: capturar, bloquear e correr. Cheque-mate, impasse. Certifique-se de que seus alunos entendam o conceito importante, mas contra-intuitivo, de que você não pode capturar o rei. A única maneira de vencer é prender, cheque-mate, o rei inimigo. A piada ninja deve destacar essa ideia, mas esse momento é uma boa oportunidade para adicionar ênfase. Pare e pergunte aos alunos se eles podem capturar o rei inimigo. Notas práticas e conselhos, lição 3. Deixe os alunos experimentarem a planilha de verificação antes de escape da verificação. Ao percorrer os 3 métodos de verificação de escape, use as planilhas associadas para reforçar os conceitos. Isso aumentará a retenção. Deixe os alunos saberem que a escolha de capturar, bloquear ou correr será uma decisão importante. Muitas vezes, eles terão que escolher qual é o melhor em um jogo. Cheque-mate é cheque sem possibilidade de captura, bloqueio ou execução. Quando eles tiverem um cheque-mate diante dos olhos, enfatize que esse é o objetivo do jogo. Você pode examinar alguns exemplos das planilhas em sala de aula. Deixe-os saber que o impasse será revisto na próxima lição. O ponto é enfatizar novamente que sem cheque não há cheque-mate. Faça isso enquanto as diferenças entre cheque-mate e impasse ainda estão frescas. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 4 de 12. Lição 3. Cheque o rei. Siga as instruções abaixo de cada diagrama. Desenhe setas para mostrar as 2 maneiras pelas Rook pode colocar o rei preto em xeque. Desenhe setas para mostrar as 2 maneiras pelas o bispo pode colocar o rei preto em xeque. Desenhe setas para mostrar as 2 maneiras pelas quais o cavalo pode colocar o rei preto em xeque. Desenhe setas para mostrar as 6 maneiras pelas quais a rainha pode colocar o rei preto em xeque. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 5 de 12. Lição 3. Capture o verificador. Siga as instruções abaixo de cada diagrama.
Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode capturar a dama e escapar do cheque. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode capturar a dama e escapar do cheque. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode capturar a dama e escapar do cheque. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode capturar a dama e escapar do cheque. Símbolo de Copyright Xkid com página 6 de 12. Lição 3. Lição 3. Verificação de bloqueio. Siga as instruções abaixo de cada diagrama. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode bloquear a peça dando cheque no rei. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode bloquear a peça dando cheque no rei. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode bloquear a peça dando cheque no rei. Desenhe uma seta para mostrar como o branco pode bloquear a peça dando cheque no rei. Símbolo de Copyright Xkid com página 7 de 12. Lição 3. Lição 3. Fugindo do cheque. Siga as instruções abaixo de cada diagrama. Desenhe setas para mostrar como o rei branco pode sair do cheque para uma casa segura. Desenhe setas para mostrar como o rei branco pode sair do cheque para uma casa segura. Desenhe setas para mostrar como o rei branco pode sair do cheque para uma casa segura. Desenhe setas para mostrar como o rei branco pode sair do cheque para uma casa segura. Símbolo de Copyright Xkid com página 8 de 12. Lição 3. Lição 3. Isso é cheque-mate? Em cada uma dessas posições, o rei preto está em cheque. Ele está em cheque-mate? Circule a resposta correta abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não. Símbolo de Copyright Xkid com página 9 de 12. Lição 3. Lição 3. Isso é cheque-mate? Em cada uma dessas posições, o rei preto está em cheque. Ele está em cheque-mate? Circule a resposta correta abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não, circule a resposta correta. Sim, cheque-mate. Não. Símbolo de Copyright Xkid com página 10 de 12. Lição 3. O objetivo de um jogo de xadrez. Palavra-chave. Folha de trabalho página 1. Cheque o rei. Diagrama 1. Setas desenhadas da torre para D2 e G7. Diagrama 2. Setas desenhadas do bispo para B4 e G3. Diagrama 3. Setas desenhadas do cavalo para D4 e G5. Diagrama 4. Setas desenhadas da dama para A2, C4, I6, I8, G2 e G4. Planilha página 2. Capture o verificador. Diagrama 1. Flecha desenhada do rei em C1 para a torre preta em C2. Diagrama 2. Flecha desenhada do cavalo em C4 para a dama preta em I5. Diagrama 3. Flecha desenhada do bispo em H8 para a torre preta em A1. Diagrama 4. Flecha desenhada do rei em H5 para a torre preta em G5. Folha de trabalho página 3. Bloquear o verificador. Diagrama 1. Seta desenhada do bispo branco em C7 para G3. Diagrama 2. Seta desenhada do peão branco na casa D4 a D5. Diagrama 3. Seta desenhada do peão em G2 para G3. Diagrama 4. Setas tiradas da dama branca em D1 para I2, cavalo em F3 para I5 e, melhor, bispo em F1 para I2. Folha de trabalho página 4. Executando do cheque. Símbolo de Copyright Xkid com página 11 de 12. Lição 3. Diagrama 1. Seta desenhada do rei em D1 a D2 quadrado. O cavaleiro negro guarda C2 e I2. Diagrama 2. Flecha desenhada do rei em I5 até F4. Nenhum outro quadrado seguro. Diagrama 3. Setas desenhadas do rei nas casas I1 para D1 e F1. Diagrama 4. Flecha desenhada do rei em I4 para I3 quadra. Folha de trabalho página 5. Isso é cheque-mate? Diagrama 1. Sim. Diagrama 2. Sim. Diagrama 3. Não. Diagrama 4. Não. Folha de trabalho página 6. Isso é cheque-mate? Diagrama 1. Sim. Diagrama 2. Não. Diagrama 3, não. Diagrama 4, não. Símbolo de Copyright Xkid com página 12 de 12.